Rodrigo Maia, boa noite. Ana Luísa, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre o século XVII. Iniciação e formação de Mamerito. O assunto é sobre cultura, né? Então nós vamos abordar o século XVII. Bom, no século XVII, decide-se o destino de 3 nações. A palavra até tá boa, né? 3 nações. Vai virar Estado ou não, é outra coisa, tá certo? Bom, quais são, com base em 3 diferentes processos de formação dos Estados? É a Alemanha, que ficou ainda tardia ainda, demorou mais tempo ainda, e esse processo dela se deu através de uma queda, que a gente vai analisar isso. A França, se eu botar numa palavra só, seria o Estado sou eu. Foi isso que o Luís, acho que 14, Estado sou eu. E terceiro, a Inglaterra, que foi através de 2 coisas, né? A Revolução Puritana e a criação da democracia parlamentar. Tá? Então vamos ver a Alemanha primeiro, na questão da queda. Você lembra das guerras dos 30 anos que eu falei na Alemanha, de 1618 a 1648? Foi uma catástrofe. Um morticínio do pior tipo, conduzindo em função de 2 princípios. Quais eram os 2 princípios? Estabelecer a predominância da fé católica ou evangélica. Lembra que Lutero esteve lá anteriormente, não é isso? Então, o que vai prevalecer? É um problema. Outra coisa, estabelecer a supremacia do imperador no império ou a independência dos príncipes. Bom, a guerra terminou consagrando a independência dos príncipes. Mas olha o imperador aí. Com isso, a formação de um Estado nacional foi bloqueada. Né? Essa independência dos príncipes, aí pulverizou. Não deu para criar um Estado nacional. O resultado foi a debilidade do Império, sim, o Império perdeu, e sua divisão em pequenos estados. Para a luta entre as religiões, lembra? Estabelecer a predominância da fé católica ou do evangelho. Para a luta entre religiões, isso representava um empate. Por quê? Cada príncipe determinava qual fé deveria prevalecer em seu estado, entendeu? Pulverizou e a religião também. Então, como é que fica difícil constituir um estado nesse tempos? Bom, por muito tempo, essa cartografia também definiu o panorama partidário, hein? Até hoje em dia. Nas regiões católicas, vota-se em quem? Na União Democrática Cristã, olha só. E nos protestantes, vota quem? O Partido Social Democrata. Já vem lá de trás, olha só, no século XVII. Do ponto de vista da organização do Estado, até a fundação do Império de 1870, a Alemanha permaneceu fragmentada. Então, só se foi dar o quê? Século XIX, né? 1870, nós estamos falando do século XVII. Essa fragmentação tornou-se provinciana. Como não havia uma capital, lembra que França e Inglaterra tinham, né? Paris e Londres. Né? Bom, como não havia uma capital, também não se desenvolveu uma sociedade urbana de atuação determinante que pudesse servir de modelo à nação no que diz respeito ao gosto, à linguagem, se lembra? Ao estilo de vida. Os alemães perderam o contato com uma cultura da linguagem, da comunicação, o diálogo, a retórica, a conversação, a anedota, o entretenimento, a compreensão, as boas maneiras, o estilo de vida, o humor, a elegância da expressão, tudo isso não faz parte das características pelas quais os alemães
são conhecidos por outras nações. Assim, os alemães refugiaram-se numa linguagem situada mais além da própria linguagem, no canto e na música. Ou simplesmente na obstinação. De resto, o longo massacre da Guerra dos 30 Anos tornou-os melancólicos e possuídos por um desejo de morte. Em algumas regiões, 2/3 da população foram dizimadas pela guerra. Quase toda a Europa participou dessa carnificina. Quem foi que lutou contra eles? França, Dinamarca, Suécia, Espanha, Polônia e muitos outros países. No final, o país estava em ruínas, tomado pela barbárie e gravemente traumatizado. A memória coletiva não conseguiu processar tudo isso. Esse aqui é o problema. Se acaba uma Segunda Guerra, por exemplo, você pensa que como é que as pessoas ficam? Os garotos, as escolas, não tem nada, tudo devastado. A Alemanha ficou de fora na competição das nações. Tanto é que você vê a dificuldade. Você vê aí, na hora de divisão do bolo aí, você vê, sei lá o que posso dizer, qualquer coisa, a África, o Oriente Médio, não houve aquelas divisões todas? Cadê a Alemanha aí, para pegar um pedacinho? Né? Bom, só depois de mais de 200 anos, nós estamos no século XVII, então só depois de quase 200 anos conseguiu emergir, dividido em 2 blocos. Essa é que é a verdade. A Alemanha, ela conseguiu emergir, mas dividida em 2 blocos. Hein? Você vai dizer, mas onde está a Alemanha nessa confusão? Está tudo pulverizado, né? Prússia e Áustria. Com a atual Alemanha meridional colocada ali no centro, no meio, mais ao sul, meridional, mais ao sul. Então, mais ou menos assim, mais ou menos. É porque, para dizer, eu tenho que falar o contrário. Para cá, a Prússia, né? A Áustria está um pouco mais para cá, e aqui está a Alemanha no meio aqui. Quer dizer, um pedaço dela, né? Bom, essa escolha foi uma opção por um caminho catastrófico, rumo à modernidade, nos moldes de uma história de desgraças e tragédias. O formato do Estado Nacional fracassou. Porém, foi justamente nesse formato que primeiro surgiu o quê? A democracia. Na França e na Inglaterra, tudo foi muito diferente. A ascensão desses 2 países naquele momento tomava caminhos bastante diversos. Então, vamos ver na França, né? Depois a gente vê, então, na Inglaterra. Na França, aquilo que eu falei, o Estado sou eu. Na França, forma-se o Estado burocrático, centralizado, com o rei absoluto no topo. 2 cardeais e um rei são responsáveis por esse desenvolvimento. Quais são os pontos aí que a gente tem que notar? Durante o reinado de Luís XIII, 1610 a 1643, quem governou, na verdade, foi o cardeal Richelieu. Podemos conhecê-lo por meio da leitura de Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Enquanto Luís XIV, ou depois, né, ele era menor de idade. Então, quem governava a França é o cardeal Mazarino. A partir de 1661, Luís XIV assume o governo e se destaca por conferir-lhe uma forma cultural, um estilo, uma dramaturgia e um palco. É o estilo barroco da arte, da cultura cortesã de Versalhes. Nela, os eternamente perigosos nobres mantêm-se ocupados por meio de cerimonial, das intrigas, das festas e do constante teatro. Que teatro é esse? A própria corte. Lembra aquele negócio, botar aquelas coisinhas na cabeça? Pareciam uns artistas, aquele pessoal. Aí você falou Luís o quê? 14. Ah, 14. Porque não é o Luís XV que foi conhecido como Rei Sol?
Foi. Ah, tá. É, Tudo em Paris tem aquele solzinho do Luís XV, lembra? mas eu já não sei se fizeram o Luís XIV, eu acho. Eu não Vamos sei ver. se é Luís XIV ou Acho que é Luís Luís XV. XIV. Deixa eu ver aqui. A corte do está aqui. A corte de Luís XIV, chamado de Rei Sol, Ah, então é o Rei Sol, por né? seus admiradores, torna-se um modelo para a Europa. O próprio rei possui um poder absoluto que não é controlado por ninguém. Em tempos de ameaças constantes de sangrentas guerras civis, esse é um preço que os súditos não se importam de pagar pela paz. Por ela estão dispostos a uma submissão total. No rei revela-se a essência do Estado, o monopólio da violência. Por isso, Luís XIV diz: o Estado sou eu. A construção do Estado é realizada de forma sistemática. Vamos ver. Uma política econômica que consistia na importação de matéria-prima das próprias colônias e na exportação de produtos manufaturados, o que promove a indústria e dá início ao mercantilismo. Organização de um exército permanente e construção de fortificações. Criação de infraestrutura de ruas, estradas e canais, ainda hoje exemplares. Principalmente quem vai lá em Paris. É. Não, ele fez tem uma construção que eu lembro quando a gente foi, que o rapaz falou, que é o Rei Sol. Então, Paris tem como se fosse uma praça, uma grande praça, vamos dizer assim, e aquelas vertentes dos raios de sol. E tem um desses lugares que vai até Versalhes, que é um dos caminhos que dá de Paris, num determinado centro lá, que eu não lembro qual é, que vai direto até Versalhes, o Palácio de Versalhes. É um raio desse de sol. Eles encontraram muita dificuldade quando estavam em Versalhes. Estava lá ilhado, e o pessoal da Bastilha. Eu vou falar essa história aí. Eu não sei, acho que não é hoje, não, é na próxima, porque não foi agora. Foi em 1700 e pouco foi. Desenvolvimento da administração por meio de ministros especializados e representantes do rei nas províncias. Condução de uma política colonial sistemática, aquisição, por exemplo, olha o que eles adquiriram na França. Você vê só, com essa palavra, Louisiana, a oeste do Mississippi. Nova Orleans, até Quebec, lá no Canadá. Olha só. O Quebec fala francês, o Canadá fala francês. Desenvolvimento da cultura cortesã como liturgia da nova religião do Estado. Em vez de igrejas, são construídos castelos. Em vez de missas, são realizadas festas na corte. Em vez da Eucaristia e dos sacramentos, a representação e adoração do rei pela sua corte. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos invasão francesa, e nas Guianas tem uma Guiana lá que é francesa. Né? Essa cultura tem sua expressão porque tanto é, isso aí eu sei porque quando me destacaram para mim, eu fui destacado para fazer ponte com a França, através da Messiânica. Então eu comecei a estudar tudo, eu comecei a estudar assim, como é que eu ia falar para o francês, de que maneira? Eu comecei a falar das comidas que eles deixaram para nós, das palavras, muitas palavras de origem francesa. Né? Aí fiz muito bem isso, mas no fundo o que empacou é que eles não queriam uma igreja lá. O que eles poderiam aceitar era a agricultura natural. Aí babou. Essa cultura tem sua expressão na teatralidade do barroco. É a época das crinolinas e das perucas empoadas. A corte de Luís XIV torna-se um modelo para todas as cortes da Europa. Quer dizer, eu acho que esse negócio de Luís XV é baseado naquela Maria Antonieta, acho que é aquele negócio lá. A nobreza europeia torna-se afrancesada. Na corte dos czares russos também se fala francês, da mesma forma que mais tarde, na corte de Frederico o Grande da Prússia também. Até quando eu entrei na universidade, os livros que eu estudava de matemática era francês. Olha só.
Eu já me esqueci até qual era o livro de cálculo que tinha, que era um livro de cálculo francês. Depois é que foi entrando os americanos. Bom, você vê que tem a Prússia lá no meio. A Prússia foi. E foi uma coisa que acabou, com esse nome, essas coisas, acabou acabando. Quer dizer, cultura, teatro e literatura. Vamos lá. Mais tarde, quando a burguesia alemã descobre sua nação e sua língua, a partir de 1750, sente necessidade de impor essas descobertas a uma nobreza afrancesada. Isso inaugura a alergia dos nacionalistas alemães à França, que, segundo eles, teriam roubado sua identidade. Por conseguinte, a identidade coletiva alemã adota o estilo contrário a tudo que é considerado francês. Elegância, humor, boas maneiras, refinamento aristocrático e saber viver. Tudo isso é abertamente condenado como modismo superficial, decadência e mera civilização, em contraste com a profundidade, a franqueza, a cultura e a autenticidade que os alemães reclamaram para si. Isso e não o conflito entre os estados constitui a origem do mito da tradicional inimizade entre Alemanha e França. Desde aquela época e até 1945, não é? Com a guerra, o Hitler amava a França, né? Paris, ele adorou quando chegou lá. Os alemães tiveram uma relação com os franceses nos mesmos moldes da relação que os árabes ou persas de hoje têm com os americanos. Odiavam-nos porque admiravam sua alegre e serena superioridade. O sentimento nacional embebedava-se em ressentimentos culturais. Como sempre, com a cultura cortesã na França, também floresceram as artes cênicas, porque a própria corte era um teatro. Até hoje, as colunatas de Louvre e o Palácio de Versalhes mostram o esplendor da era de Luís XIV. Entre suas ações menos louváveis, contam-se a revogação do Édito de Nantes, e a expulsão de huguenotes. Eles fugiram para a Inglaterra e a Prússia, levando sua habilidade, suas virtudes protestantes. Mas para a França isso representou uma evasão de cérebros, com mais tarde a expulsão dos judeus da Alemanha. O absolutismo foi um dos caminhos para a modernidade que levou à Revolução Francesa. O outro caminho foi o trilhado pela Inglaterra, que nós vamos ver agora, que levou à democracia parlamentar. A Inglaterra, a Revolução Puritana e a criação da democracia parlamentar. Inglaterra de 1588 até a Revolução Gloriosa de 1688. Em 1587, a grande rainha Elizabeth mandou executar a rainha da Escócia, Maria Stuart. Não porque fosse mais bonita, mas porque era católica e conspirava contra ela, planejando assassiná-la num complô armado com o sinistro rei Filipe II da Espanha. Por causa disso, em 1588, Filipe enviou sua armada para recuperar a Inglaterra para a fé correta. Havia mais monges do que soldados nos seus navios. Os ventos obedeciam a um deus protestante e a árvore genealógica do almirante espanhol era mais imponente do que sua arte de navegar. Desse modo, a frota espanhola só conseguiu alcançar a fronteira das águas sob jurisdição espanhola e naufragou. Nas grandes cidades, sobretudo em Londres, as doutrinas de Calvino, oriundas de Genebra, conquistavam cada vez mais adeptos. Produziam protestantes, fundamentalistas, que não gostavam do rito católico da igreja anglicana. Lembra que a Inglaterra se tornou anglicana. Né? Queriam concentrar o ofício divino na prédica e limpá-lo de todo aparato papal. Por causa dessa intenção purificadora, foram chamados de puritanos. Finalmente passaram a questionar a
própria igreja anglicana por causa da sua hierarquia de bispos e prelados e fundaram comunidades livres. Por isso também eram chamados de congregacionistas. Separatistas, independentes ou dissidentes eram protestantes fundamentalistas e adeptos da democracia que gradualmente também foram assumindo a teologia calvinista, sobretudo a doutrina da escolha predestinada de alguns poucos eleitos pela graça divina, que eram como se viam a si mesmo. Quer dizer, não adiantava fazer obra, não. Já estava eleito. Quem estava eleito, estava eleito. Né? Assim como os judeus achavam que era o povo eleito, os puritanos também. O parlamento inglês estava cheio de deputados puritanos cuja primeira atitude foi rejeitar a aprovação de impostos. Depois de várias dissoluções e novas recusas, o parlamento declarou que a aprovação dependeria do reconhecimento formal da essência do poder parlamentar por parte do rei. Não aceitaremos a cobrança de impostos sem a aprovação parlamentar. Mais tarde, a violação desse princípio desencadeou o quê? A Revolução Americana. Depois disso, Carlos dissolveu o parlamento e, com a ajuda de 2 homens, instaurou um regime quase absolutista. Seu chanceler, Conde de Strafford, imitou o cardeal Richelieu e implantou uma rigorosa administração. O arcebispo Laud reaproximou a igreja anglicana da católica, poupou os católicos e perseguiu os puritanos. Tudo isso teve consequência na história universal. Os puritanos perseguidos nomearam-se padres peregrinos e embarcaram para a América. Em 1640, havia 25 mil deles na região que hoje se chama Nova Inglaterra. Suas instituições, sua fé e suas posturas imprimiram uma forte marca no desenvolvimento da grande sociedade que ali surgiu, os Estados Unidos da América. Por outro lado, alguns anglicanos tornaram-se novamente católicos, como Lord Baltimore. Ele obteve de Carlos uma licença para também fundar uma colônia na América, porém católica. Foi o que fez e deu o nome de quê? Maryland, né? Em homenagem à Virgem Maria. Sua maior cidade foi Baltimore. Bom, no final do processo, o tribunal condena o rei à morte. No dia 30 de janeiro de 1649, Carlos I sobe ao cadafalso, coloca a cabeça no corpo, no cepo, e com um único golpe sua cabeça é cortada pelo carrasco, rolando a seus pés. A Inglaterra torna-se uma república. E é a primeira vez na história que um rei é decapitado como resultado de um programa revolucionário. Quando a cabeça do rei caiu, a multidão presente supostamente emitiu um gemido abafado, como se pressentisse a amplitude desse acontecimento na história do mundo. A mesma cena voltará a se repetir 2 vezes na França e na Rússia. A República Inglesa foi batizada de... Isso, eu não vou saber falar isso não. Commonwealth. Commonwealth. Isso, tem que colocar a língua entre os Commonwealth. Guarda essa palavra que vai aparecer de novo daqui. Commonwealth. Deixou profundas marcas. Em primeiro lugar, a experiência de que também é possível viver sem rei. Foi uma experiência primordial da democracia. De repente, muitas pessoas estavam participando da administração em comitês, milícias e associações, adquirindo assim experiências políticas. Durante o... Commonwealth. O que quer dizer isso traduzido? Não sei. Assim não dá. Vou traduzir aqui. Predominou a rigidez dos costumes dos puritanos que estavam no poder. O luxo deu lugar à simplicidade, o ócio, ao trabalho regular. A prática de esporte estava proibida, os teatros foram fechados, assim como restaurantes. Por isso, até hoje, eles obedecem ao horário absurdo de funcionamento. Assistir à missa era obrigatória. A leitura da Bíblia tornou-se a principal ocupação. E a ascese dos monges, uma prática de vida metódica e cotidiana.
no qual tudo servia ao objetivo de empregar o tempo de forma racional. É, no fundo, uma comunidade. A tradução é comunidade. Para não desperdiçá-lo em futilidades ou negócios. Naturalmente, isso produziu uma mentalidade de autovigilância por meio da consciência pesada. Era o nascimento de uma disciplina masoquista, no qual a ascese interior tornou-se a ética de trabalho no mundo industrial moderno. Sem o puritanismo, o capitalismo teria sido diferente. Bom, sem o puritanismo, a Inglaterra não teria sido a pioneira da modernização e os Estados Unidos teriam tido outro desenvolvimento. Se quisermos comparar as formas extremas do cristianismo, podemos tomar como exemplo o catolicismo do Rio de Janeiro e o protestantismo das cidades de Providence, nos Estados Unidos. A Corte da Justiça da Igreja desloca-se para o interior das pessoas e torna-se um exame de consciência permanente. Como única diretriz das ações, ela se transforma num espírito atormentador, mas também numa fonte de energia para a independência em relação a qualquer autoridade. A supressão da confissão é compensada pela declaração pública dos pecados. Com a observação de si mesmo, transforma a própria vida num campo de treinamento de provações constantes. Os puritanos gostavam de encenar essa autorreflexão em torno de uma vivência dramática de ressurreição. Iniciava-se uma nova vida, virava-se a página e ganhava-se uma nova oportunidade. Isso explica a tendência americana, né, aos recomeços, com uma retórica e uma ação própria. Até hoje isso é visível na avaliação positiva que os americanos fazem das mudanças de profissão e de moradia. Essas experiências que fazem com que as pessoas sintam-se de alguma forma escolhidas são vivenciadas como sinais da graça divina e constituem a origem do espírito americano de missão. Bom, a questão da Revolução Gloriosa e o desenvolvimento do sistema bipartidário. Carlos II, que em 1660 subiu ao trono deixado por seu pai decapitado, lembra aquele que a cabeça foi rolada? Era um monarca sem preconceito que se tornou popular por sua cínica amabilidade, tolerância e pela grande quantidade que ele tinha de amante. Mas tinha um irmão obstinado. Quando Jaime II herdou o trono, repetiu todos os erros de Carlos I, pois esforçou-se para reconduzir a Inglaterra ao seio da Igreja Católica. Por causa disso, lembra que na Inglaterra foi aquilo, né? Aquele Henrique IV, lembra? Queria ter um filho e a mulher não dava filho, aí ele que pediu o divórcio, aí o Papa não quis dar porque era parente da mulher lá, aquele rolo todo, então rompeu, essa igreja anglicana rompeu a Igreja Católica. Então esse camarada aqui, o Jaime II, estava repetindo o mesmo erro de Carlos I, e queria voltar para a igreja, no seio da Igreja Católica. Por causa disso, as esperanças dos protestantes concentraram-se em sua filha Maria, que se casara com Guilherme de Orange, holandês, ainda mais protestante por ser calvinista. Mas quando Jaime casou-se com uma mulher católica, que ainda por cima lhe deu um herdeiro, a paciência dos protestantes se esgotou. Em 1600, que casou ainda com uma mulher católica, deu herdeiras. Em 1688, convidaram Orange para ir à Inglaterra e ajudaram a conquistar o trono. Guilherme foi, viu e o rei Jaime fugiu. Por conseguinte, criou-se uma disputa entre dois partidos. Uns diziam que o trono estava vazio. E Guilherme era o rei. Eram os progressistas chamados de um xingamento que significa ladrão escocês de cavalos. Outros diziam que Guilherme seria apenas o representante de Jaime, o legítimo rei, e governava em seu lugar. Eram os legitimistas, chamados pelo xingamento fora da lei irlandês. Bom, ambos esses partidos haviam aprendido muito com a restauração de 1660. Antes de subir ao trono, Guilherme teve de assinar
os direitos lá. Esse direito tornou-se a base da Constituição da Grã-Bretanha. Nela foram garantidos o quê? Eleições livres para o parlamento, liberdade de expressão, debates livres entre os parlamentares, imunidade contra perseguições judiciais. Nenhum imposto poderia ser criado sem aprovação do parlamento. O rei não podia revogar leis aprovadas pelo parlamento, não poderia ser católico, nem manter um exército permanente sem autorização parlamentar. Na sequência, foi declarada a liberdade de culto para os puritanos. No entanto, um decreto passou a excluir os radicais do serviço público, enquanto não fizesse, olha só, no entanto, um decreto passou a excluir os radicais do serviço público, enquanto não fizesse uma reverência à Igreja Anglicana, jurando formalmente obedecer. Aos quáqueres foi permitido que usasse seus chapéus dentro do tribunal. Aos batistas e menonitas foi concedido o batismo de adultos. E para todos instituiu-se a liberdade de adorar a Deus na forma que considerasse mais adequada. Com isso, a política de Estado separou-se da religião. O Estado desistiu de assegurar a unidade da sociedade a partir da unidade da religião. Assim, a sociedade também se separou do Estado, podia ser diversificada e até conter discrepâncias internas, contanto que cumprisse as leis. Isso constituiu um grande salto rumo à civilização política e aos direitos humanos. Nesse contexto, formou-se, antes e depois da transição, ao do século XVIII, que nós vamos ver depois, o aparato do governo parlamentar. A teoria de Locke sobre a democracia representativa, não está aí dizendo que é bueno. A teoria de Locke sobre a democracia representativa inspira os que lutam pela liberdade dos povos. Em seu Leviatã, ao enaltecer o Estado como uma instância capaz de impedir a guerra civil, o filósofo Thomas Hobbes baseia a unidade da comunidade na permanente guerra civil das opiniões. Mas essa guerra civil é controlada, porque a oposição pode ser mantida em paz pela perspectiva de uma futura tomada de poder. Assim, Locke aponta à sociedade civil o caminho para o êxito. Finalmente, o último ponto, vamos falar sobre a nova visão do mundo. Estamos no século XVII, agora tem uma nova visão do mundo. Nessa mesma época, a ciência inglesa vivencia um enorme avanço. Em 1660 foi fundada a Royal Society, que logo se tornou a mais conceituada sociedade de eruditos da Europa. Tinha um modelo esboçado pelo pai da política e do planejamento científico, que é o Bacon, em sua utopia científica, que é a Nova Atlantis. Aí tivemos também as viagens de Gulliver, em 1726. Tivemos o Observatório Nacional em Greenwich, para oferecer à navegação inglesa uma determinação mais precisa do grau de longitude. Desse modo, a posição de Greenwich torna-se o meridiano zero da Terra. A partir daí, desde lá. O microscópio, Roberto Hooke, capacita o olho humano a enxergar o mundo dos seres vivos minúsculos e torna o relógio transportável e independente do pêndulo, pois nele introduz uma mola espiral. Olha quantas coisas foram acontecendo nessa nova visão mesmo. Pensou você poder andar com o relógio? Como é que você está lá no Greenwich, tudo bem, mas você está navegando, daqui a pouco como é que você vai ver que horas tem, pô? Com o relógio de bolso no colete, o mundo pode ser sincronizado. Com o seu livro O Químico Cético, de 1661, Robert Boyle envia todos os magos, feiticeiros, alquimistas, necromantes, charlatães ao reino da fábula,
desmistifica a crença na alquimia, na transmutação de metais, abandona as artes do ocultismo ao mercado ridículo e dá golpe mortal na antiga doutrina dos temperamentos cultivada na medicina. Por descobrir a órbita regular dos cometas, o Halley acaba por um medo que as pessoas tinham desses astros, até então considerados sinais de acesso da ira divina. Todas essas descobertas, além de outras, são reunidas em um novo sistema, elaborado por quem? Por Isaac Newton. Em 1687, um ano antes da Revolução Gloriosa, a Royal Sociedade publica sua principal obra, que é Os Princípios Matemáticos da Ciência Natural. Nela, Newton desenvolve a teoria da gravitação como explicação do movimento dos corpos celestes a partir de um único princípio, da gravidade. Esse também constitui um marco da modernidade, pois acaba com a ideia da existência de vários mundos, céu, terra e inferno, e a substitui pela ideia de um único espaço sideral na qual todos os corpos se influenciam mutuamente. Mais decisivo ainda é o conceito de um tempo abstrato e homogêneo, no qual todas as coisas podem ser sincronizadas umas com as outras. Na Idade Média, o tempo era dividido em aquém fugaz e um além repouso eterno. O aquém não era limitado à causalidade, mas estava sujeito a interferências do além, ou seja, aos milagres de Deus. Mas o tempo de Newton é tão integral e absoluto quanto o espaço. Já não existe um além. Em vez disso, o tempo se divide em passado e futuro. Com isso, o real e o possível estão interligados. O possível, então, já não é algo que irrompe no aquém, a partir da presença paralela do além, mas algo que o futuro havia reservado como dimensão do possível. A direção do fluxo do tempo é determinada pelo encadeamento entre causa e efeito. Por meio de um entrelaçamento fechado de causalidades, o mundo torna-se então um sistema fechado. Nele, as interferências de Deus com seus milagres tornam-se impossíveis. O mundo é imaginado como um relógio que funciona por si próprio. Até Deus, nesse caso, seria um empecilho para o seu funcionamento. Tempo e espaço conexo num contexto de movimento permanente. O cosmos torna-se um sistema de partes que se encaixam uma nas outras. Deus, como Criador, é remetido ao início do universo. Entendeu como é que é? Joga ele lá para o início. É o máximo que a gente pode deixar. Mas, como diz Leibniz, o mundo já é o melhor de todos os possíveis, e com as interferências de Deus só seria perturbado. Então ninguém criou, mas não fica se metendo no meio do processo, não. Entendeu? A partir de então, já não se espera uma melhoria do mundo a partir do além, mas a partir do futuro. De resto, toda essa interligação causal expulsa do mundo os fantasmas, demônios e seres atemorizantes. O mundo se ilumina, o novo espaço homogêneo recebe luz, a chama da razão expulsa as trevas da noite. Veja que a gente vai entrar agora, depois do século XVIII, nós vamos entrar no iluminismo. E desperta os sonâmbulos da sonolência que havia tomado conta de suas mentes, o galo canta e o dia desponta. Depois da Revolução Gloriosa, os pensadores cientistas ingleses criam os pressupostos para o iluminismo francês. Ninguém disse com mais clareza do que Voltaire, em suas Cartas Filosóficas de 1734. Como anteriormente ocorrera em Atenas, o impulso da ciência e da filosofia na Inglaterra foi resultado direto da introdução da democracia. A Constituição inglesa, diz Voltaire, alcançou tal perfeição que, por causa dela, todas as pessoas usufruem aqueles direitos naturais dos quais são privadas em quase todas as monarquias. E assim, no início do século XVIII, a Inglaterra encabeça a coalizão que faz malograr as tentativas de Luís XIV no contexto da Guerra de Sucessão ao trono espanhol.
e também se tornar herdeiro do trono da Espanha e alçá-lo à posição hegemônica na Europa. Dito isso, na próxima vez nós vamos ver então o século XVIII, que eu vou dividir em dois encontros, porque não dá, é muito grande, falar sobre iluminismo, modernização e revoluções. Então, bom, vamos lá. O que é que nós contamos aí? Lúcia, professora, entrou, Indiara, Santana. Estou falando assim, ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Sérgio Pelarim, Jussara Magalhães, boa noite. Yoshihei Yasui, Maria Ignácio, Estriana Souza, João Carlos, João Carlos, boa. Rodrigo Maia, Ana Luísa, vai por aí afora, desculpa para cima. Bom, eu tenho todo dia, quando eu acabo, eu falo a mesma coisa. Eu não sei nem quem está entrando, se não está entrando. Não tenho a menor ideia. Eu até telefonei para o João, mas o telefone lá não funciona mais. Então, eu queria saber com ele se tem uma ideia, se entrou mais alguém ou não. Aonde? Na Voz Messiânica. Na Voz Messiânica eu posso ver agora. Pode ver, então você vê. Porque eu estou falando, aí pessoal, vão para a Voz Messiânica, porque só vai ter essa semana e a outra. Depois, eu vou, em dezembro, já vou colocar tudo, vai começar com a República de Platão, vou fazer essas 10 aulas, né, lá. Não, na Voz Messiânica que eu tenho, que eu abro e consigo ver, tá a Ana Messiânica, você, o Cristiano, o João Carlos, a Jussara, a Natasha, a Nilma e o Rodrigo Maia, e eu. Só entrou mais a Ana Messiânica. Né? Tá. Então, se vocês não querem entrar, não entra. Mas eu estou avisando que se vocês gostam do que a gente faz aqui, eu já falei ontem, não acho que não vou ficar me repetindo o tempo todo, mas assim, eu estou fazendo isso com o intuito de ter controle, porque através disso aqui eles não têm controle. Eles fazem o que eles querem, a gente é hóspede, certo? A gente só hospeda aqui no... Então a gente precisa ter um certo controle, porque senão você não sabe o que acontece, né? Eu fico perdido aqui, não sei. Não sei o que gosto, o que não gosto, entendeu? Eu acho que hoje mesmo acho que eu vou colocar, se não me engano. Colocando de novo. vozmessiânica.com.br, escreva. A minha esposa está botando aí. Está escrito aí, vozmessiânica.com.br. Ela bota, agora não sei o que acontece. Ela joga aí, eu não sei se o pessoal vê isso aí. Entendeu? Eu estou tão descontrolado que eu não sei mais o que acontece. O que a gente pode fazer? Eles não sabem como usar, porque eles não dizem, eles não têm controle disso. Então, é um problema sério. Então, eu acho que eu tenho que botar, não sei se hoje, porque eu já botei o filme para vocês verem domingo. Assista esse filme, vale a pena. Depois, no domingo, a gente vai fazer um debate sobre ele. Domingo é domingo. Né? Porque hoje e amanhã e depois, sexta, sábado, eu vou falar sobre o iluminismo. Então, iluminismo, modernizações e revoluções do século XVIII. Né? Aí vai dar uma ideia, mas no domingo eu vou fazer o filme. Depois eu acabo, é o século XIX, século XX, segunda e terça, e depois a gente entra para acabar com a minha memória em termos cultural de literatura. Então são 12 livros, eu até agora fiz 4, então eu vou fazer os 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acho que eu falei 12, tá certo? Então, mais nada? Então vamos fazer o seguinte. Assim, eu ia dizer que eu acho que eu vou botar alguma coisa para vocês escolherem filmes. Porque, assim, dá tempo, escolhendo filme, dá tempo. Porque acontece que os meus filmes, às vezes, não tem na internet, não tem no Netflix, entendeu? Às vezes não tem isso. Então, aí a gente tem que se preparar todo para... Aí uma pessoa tem que
Como é que eu vou falar a palavra? Jogar o filme, né, para dentro para poder botar para vocês verem, entendeu? Então tem um processo desse, tem uma pessoa que, eu não sei se eu vou continuar assim, mas tem uma pessoa que faz a transcrição, né, Uhum. a legenda e tal. E às vezes não vale a pena isso, mas às vezes vale. Porque depende muito, se vocês estivessem vendo o filme fazendo pergunta, e pudesse fazer pergunta também, que é outro problema que isso aí, vai ficar mais dinâmico, entendeu? Mas às vezes eu fico na dúvida se o cara assistiu o filme ou não, aí eu tenho que ficar falando do filme. Ah, não, mas aí não. É para debater, não é para você É, ficar contando o filme. não, eu também não gosto Não, disso, não. Mas tem horas que, não, se não ninguém vê. vê, né? Tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser. Demorar.